Senhor, estou aqui diante da Tua presença para Te buscar, para Te adorar, ó Deus. Ih, esqueci de comprar leite e fralda. Vou ter que voltar pro mercado. Ai, meu Deus, desculpa. Senhor, eu Te rendo graças por mais um dia de vida que o Senhor tem concedido para todos nós nesse tempo, ó Deus. Não estava orando? Volta. Senhor, me desculpa por tantas distrações, ó Pai. Deus, eu Te louvo, Senhor. Mamãe! Oi, gente, tudo bem? Quem mais se identifica com essa cena aí? A maioria das pessoas tem dificuldades para orar e buscar a Deus. E essa dificuldade triplica depois que nos tornamos pais. E convenhamos que a oração é um dos pilares da vida cristã. Mas o que é oração? Para mim, oração é um relacionamento com Deus. É com Deus, com nenhum outro ser humano dessa terra. É Deus quem criou a gente, quem criou o homem. E Ele criou a gente para se relacionar com Ele. Imagina essa possibilidade? Você já parou para pensar que Deus, o Criador do universo inteiro, Ele criou você e criou eu para nos relacionar com Ele? Se você ainda não consegue usufruir dessa coisa tão maravilhosa que é simplesmente o relacionamento com Ele, hoje eu quero te convidar a começar essa vida de oração. Às vezes a gente normaliza tudo isso e falamos tanto na igreja, porque temos que orar, temos que chegar na igreja, dobrar nosso joelho. Nós devemos tentar cultivar nosso relacionamento com Deus todos os dias, com racionalidade, com intenção, colocar isso na nossa rotina diária. Em todo momento nos lembrar que Ele está ali do nosso lado o tempo todo. Como em nossa casa, toda hora estamos trocando palavras e conversando uns com os outros. Porém, chega uma hora que é aquele momento de qualidade, que geralmente é quando sentamos à mesa, olhamos nos olhos um dos outros e temos aquele tempo para conversar, para nos aprofundar nas conversas. Ou quando saímos para passear também temos esse tempo de qualidade com a nossa família, com quem nós convivemos. Com Deus também é assim. Eu vou dar um exemplo. Você acorda e diz assim, bom dia Deus, bora, vamos viver experiências novas, vem comigo. Ou simplesmente aquela palavra de gratidão. Aí de repente teu filho tá com um mau comportamento, aí você diz assim para Deus, Senhor, me ajuda com essa situação, tá sendo difícil para mim lidar. Ou lavando a louça, rola cada culto lavando a louça, você coloca um hino ali, começa a sentir a presença de Deus e Ele se faz presente. Quando a gente coloca a nossa mente, nossa intenção nas coisas, porque, vamos falar sério, nosso dia sempre é muito cheio e se não fazemos as coisas com intenção, é difícil mesmo achar esse tempinho durante o dia para estar conectados com Deus. E quando conseguimos essa conexão, tudo se transforma, tudo fica diferente. Ou quando andamos na rua e nos deparamos com esse céu maravilhoso e podemos dizer assim, Senhor, que céus, que lindo! Como assim que o Senhor fez um céu tão lindo? E aí a gente vai se relacionando como você é, do teu jeito mesmo, se expressando com as tuas palavras. O Senhor, Ele quer que nós sejamos espontâneos diante da presença dEle. Então não perca as oportunidades cotidianas para estar conectado a Ele. E agora vamos falar sobre tempo de qualidade com Deus. Mas e com filhos? Como é que eu vou achar um tempo no meu dia com serviço, trabalho e criança chorando e pepino para resolver e milhares de coisas, né? E nós também precisamos de um tempo para relaxar. E meu Deus do céu, não dá. Não existe tempo. É difícil de achar mesmo na rotina um momento para ter esse tempo de qualidade com Deus. De você fechar a porta do teu quarto, estar em silêncio,
poder desfrutar da presença dele, sem pensar em outra coisa, ouvir a voz, ter um diálogo com Deus. Tem dias que as crianças acordam a gente puxando do braço, e mamãe aqui, mamãe ali, e a gente termina o dia esgotados. E como é que a gente vai achar esse tempo para buscar a Deus? Como vamos fazer? Tudo tem a ver com prioridades. Se você coloca Deus como prioridade, todo o resto vai fluir de uma maneira mais leve, tudo vai fluir de uma forma natural na tua vida. Mas hoje eu vou te contar o que eu faço para ter esse tempinho aí, a maioria dos dias, de qualidade com Deus. Eu confesso que por muito tempo eu tive muita dificuldade para encontrar um momento para dedicar inteiramente para Deus depois que a minha filha nasceu. Então, o primeiro passo é criar uma rotina com teus filhos de sono. Você pode me perguntar, o que isso tem a ver com o tempo de qualidade com Deus? Você coloca ele para dormir no mesmo horário, e a maioria das crianças tem uma quantidade de horas que elas dormem todos os dias, assim. Óbvio que varia de criança para criança, mas existe até uma tabela que você pode estar consultando. E geralmente, se você coloca ela para dormir no horário, ela vai acordar no outro dia no mesmo horário, se isso virar uma rotina. Beleza. A Ana Júlia geralmente dorme 8 horas e meia, 9 horas. Então eu coloco ela para dormir no mesmo horário e eu sei que no outro dia ela vai acordar no mesmo horário. Então beleza, você já conseguiu estabelecer a tua rotina de sono com as crianças. O próximo passo é o seguinte: acorde pelo menos 1 hora antes das tuas crianças para poder ter esse tempo com Deus. Eu sei que há realidades e que, por exemplo, quando a mãe tem um bebê muito pequenininho, os horários são todos descontrolados e é uma outra realidade mesmo. Mas, no geral, assim, quando a criança está um pouquinho maior, que já começa a entrar numa rotina, isso é possível fazer sim. Eu sei que tem mamães que preferem dormir até a primeira criança acordar e preferem descansar nesse tempo. Mas, gente, esse tempinho que você consegue ter na presença de Deus de manhã, quando tá tudo quieto ainda, faz toda a diferença no teu dia a dia. Você quer Deus envolvido nos teus projetos, Deus envolvido no teu cotidiano, na tua rotina, sabe? Ter Ele presente nos teus perrengues, nos imprevistos da vida, nos momentos difíceis. É lógico que não é todos os dias que você vai conseguir acordar, mas se um dia você não consegue, não desanime, no outro dia tenta de novo e assim vai indo. Pensa que cada dia desses é como se fosse um tijolinho assim que você vai construindo o relacionamento com Deus. Agora eu vou contar rapidinho aqui uma experiência do porquê que eu sou tão apaixonada pela presença de Deus. Quando eu tinha 18 para 19 anos, eu estava na igreja, mas eu nunca tinha tido uma experiência real com Deus. Eu ouvia todo mundo falando assim, ai, porque eu escutei a voz de Deus, ai, porque eu tive uma experiência com Deus, ai, porque isso e aquilo. E eu nunca tinha tido. Eu sempre ia na igreja porque a minha família sempre foi cristã e era um costume, assim. Então, eu pensei assim, o que eu tô fazendo aqui, perdendo meu tempo? Eu quero vivenciar o que esse povo fala. Então, eu tenho duas opções. Eu não posso ficar em cima do muro. Ou eu simplesmente saio, né, e vou viver outra vida. Ou eu fico pra valer mesmo, vou buscar Deus, vou tentar encontrar Deus, né, nesse meio. E aí eu comecei a orar, eu comecei a buscar Deus e eu falei, eu acho que aqui o negócio é perseverança. Então eu vou tentar orar todo dia 15 minutos, mesmo que eu não tenha vontade, mesmo que eu não tenha palavras, mesmo que seja chato, vamos que vamos. Aí eu comecei, fiquei mais ou menos uns 2, 3 meses sem ter muito resultado. Era difícil assim no começo. Eu não tinha muitas palavras e eu vejo isso como um relacionamento mesmo. Quando você tá conhecendo uma pessoa no começo, você fica meio sem graça, você não sabe muito o que dizer. Pra quebrar o gelo ali é um tempo que leva. Então, eu sentia que era assim. Aí chegou um momento em que Deus me visitou. Depois de uns 3 meses que eu tava todo dia ali orando, Deus me visitou. Eu tive uma experiência assim incrível com Deus. E a partir dessa experiência, em que eu senti o Espírito Santo no lugar onde eu estava ali, eu pensei, é isso que eu preciso para minha vida, é isso. Aí eu continuei,
Aí o tempo foi aumentando de 15 para 20, de 20 para meia hora, para 1 hora, 2, eu ficava até 3 horas buscando a Deus. Todos os dias, era uma rotina. Parecia que se eu não orasse, eu não conseguiria respirar, sabe? Era uma agonia, assim, eu queria estar naquele momento com Deus. Tinha dias que eu não veia a hora de chegar em casa e entrar. Naquela época a gente morava atrás da igreja, eu ia para a igreja e tinha meu tempo com Deus. Então, é o seguinte, depois desse período em que eu me encontrei mesmo a Deus, que eu tive essa experiência profunda com o Rei do Universo, é Deus. Se a gente parar para pensar o que é Deus, isso já meio que te dá vontade de explorar, de querer conhecê-lo mais. Aí eu comecei a ter experiências, assim, de Deus colocar pessoas na minha vida, Deus me conectar com diferentes pessoas, Deus me levar para lugares que eu nunca tinha ido. Quando você agarra na mão de Deus, você começa a andar por caminhos que você não andava até então. É por isso que eu quero te desafiar hoje. Se você não tem esse relacionamento profundo com Deus, começa com 10 minutinhos todos os dias, mas não desiste, porque vai chegar um momento que Deus vai te surpreender. Aí eu comecei a me conectar com pessoas e eu vejo isso como que Deus é uma enorme fonte. Aí você se conecta com a fonte, só que tem outras pessoas conectadas à fonte. Então, se você se conecta à fonte, automaticamente Deus te conecta com as outras pessoas que estão conectadas a Ele. Deus começou a abrir os meus olhos, eu comecei a amadurecer espiritualmente. E mesmo tendo altos e baixos, sempre eu sei que o meu lugarzinho lá na presença dele tá lá. Se teu melhor é 5 minutinhos, dê pra ele. Que é mais importante 5 minutos que você esteja presente ali no momento, com teus pensamentos totalmente voltados a ele, do que às vezes você querer, eu vou orar 1 hora, e você não dá conta e se frustra. De pouquinho em pouquinho a gente vai construindo o relacionamento. E é assim que nós devemos todos os dias tentar construir nosso relacionamento com Deus. Olha as coisas que eu encontrei na presença de Deus. Paz, aquela paz que sobrepassa todo entendimento. Direcionamento para as decisões que eu tinha que tomar em certos momentos. Mudança de vida. Sabe aquelas coisinhas chatas da gente que a gente quer mudar, só que não consegue, porque nossa mente nos domina, a carne nos domina. Aí você vai entrando, vai chegando assim mais perto de Deus e Deus vai te fortalecendo e te ajudando a mudar. Deus vai falando no teu coração, vai falando, filha, não é por aí, olha, filha e filhinha, você tem que mudar nisso. E cada dia você vai se transformando. Criatividade também. Depois que eu comecei a buscar a Deus, eu vi que há uma fonte de criatividade. Sabe que as melhores ideias que eu tive em vários âmbitos da minha vida foi na presença de Deus? Ele é criativo, ele é. Porque olha o mundo que ele criou para nós. Se você precisa de criatividade, se você quer ser mais criativo, se conecte a ele. Gratidão. Quando você está pertinho de Deus, você consegue exercer a gratidão com mais naturalidade. É uma gratidão que parece que vai explodir o coração da gente. Com tudo que a gente tem, com tudo que Deus fez, com tudo que Ele ainda vai fazer, porque a gente sabe que Ele vai fazer. Então, gratidão. Outra coisa também que eu encontrei na presença de Deus é força e coragem para enfrentar os momentos difíceis da vida. Nós não podemos evitar certas coisas em nossa vida, mas se nós estamos com Deus enfrentando esses momentos, tudo fica mais leve. Outra coisa que eu encontrei na presença de Deus foi esse olhar para as pessoas com amor, sabe? É difícil a gente olhar para as pessoas sem julgamento, porque sempre está nosso eu ali querendo julgar os outros. Mas Jesus, ele tem esse olhar de amor, de compaixão, de paciência. Então hoje eu quero te fazer um convite de lutar para ter esse tempo com Deus, porque é uma luta mesmo. Todos os dias contra o cansaço, contra o desânimo, contra as distrações de todos os dias e eu sei que não é fácil, mas eu posso garantir para você que faz toda a diferença. É isso aí, gente.
Obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. E a semana que vem tem mais, então volta aqui para conferir os conteúdos que vem aí pela frente, tá bom? Um beijo, um abraço e até semana que vem.